Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, queremos externar a nossa alegria e satisfação em uma vez mais estar com os meus irmãos, cultuando nesta noite e adorando o grande Deus. Sempre é bom, meus irmãos, estar com os irmãos, adorando ao Senhor aqui, nas oportunidades que o Senhor, através do nosso pastor, tem nos dado de estar aqui. Quero estender este agradecimento, como disse, também ao nosso pastor, que nos escalou e nos está dando, mais uma vez, esta oportunidade de estar aqui com os meus irmãos, uma vez mais. Também, meus irmãos, agradecer, louvar a Deus pela vida do pastor Samuel de Oliveira, o vice-presidente desta igreja, em nome do qual cumprimento os demais pastores, evangelistas e também presbíteros aqui na nossa retaguarda. Não é fácil estar aqui, não é? Difícil. Mas com as vossas orações, acreditamos que Deus, no abrir, no fechar dos meus lábios, nos dará uma palavra da parte dos céus aqui nesta noite. Quantos dizem amém, meus irmãos? Saudar também aqueles que estão em suas casas, sendo alcançados através da Rede Brasil, este instrumento que tem sido de bênção nos lares de muitos irmãos que não podem ir ao templo, ali na congregação, onde sirvo ao Senhor, ajudando o pastor em Sítio das Palmeiras. Temos muitos irmãos que enfermos, que não podem estar na igreja e que têm sido alcançados através da Rede Brasil de comunicação. E eu sou também testemunho vivo disto. Muitos não sabem, mas no ano de 2019, eu fui abastecido através dos cultos da Rede Brasil. Muitos não sabem, mas passei por um processo muito difícil, diagnóstico de câncer, tratamento muito difícil e pesado. Pastor José foi lá nos visitar. E a Rede Brasil foi uma ferramenta muito importante na minha vida, pois foi praticamente um ano de tratamento, quimioterapia, radioterapia e recomendações médicas de estar sendo ou estar em casa, não se expor, tempo da pandemia, e a Rede Brasil foi muito importante para mim. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero os convidar nesta noite, com a ajuda do Senhor, rogando as vossas orações, que abram as vossas Bíblias na primeira epístola escrita pelo apóstolo João. Primeira epístola escrita por João, no capítulo 2, queridos irmãos, eu quero ler um versículo, o versículo de número 18. Primeira epístola escrita pelo apóstolo João, capítulo 2, e o versículo de número 18. Nos diz assim o texto sagrado, meus irmãos. Minha tradução, que eu estou utilizando em especial, agora, hoje é atualizada, diz assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Queridos irmãos, esta epístola, como já dissemos, foi escrita pelo apóstolo João, e alguns acreditam que em meados dos anos 90 depois de Cristo, entre 85 a 96, foi escrita por este servo de Deus, e esta epístola, ela
está inserida dentro daquelas conhecidas epístolas universais. Ou seja, a primeira carta escrita por João, a exemplo da segunda, terceira carta, como também a primeira e segunda carta de Pedro, também a carta de Judas e Tiago, são conhecidas como epístolas universais. Elas não foram destinadas a um público, a uma igreja específica, a uma cidade específica. Mas essas epístolas foram direcionadas a uma região, e aqui nós entendemos que foi direcionada às províncias romanas da Ásia naquela época. Ali foram alcançadas muitas cidades, irmãos. Exemplo, a cidade de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, além da cidade de Colossos e também a cidade de Herápolis. Todas essas cidades, elas foram alcançadas, esta região das províncias romana da Ásia foram alcançadas, estes foram os destinatários desta carta. É claro que quando nós nos debruçamos sobre esta epístola, nós vemos uma particularidade muito importante, irmãos. João, como era conhecido como o apóstolo do amor, o apóstolo amoroso, ele retratou isto dentro desta carta. Em muitos momentos, João se reportou àqueles irmãos que foram alcançados por esta epístola de forma fraternal, de forma amorosa. E aqui eu quero citar de forma muito sucinta, mas alguns versículos que mostram-nos isto. Capítulo 2 da epístola, onde nós estamos lendo nesta noite, o versículo de número 1, queridos irmãos, a primeira parte vai dizer, João escrevendo àqueles irmãos, João diz assim, filhinhos. Ainda no versículo de número 12 do mesmo capítulo 2, João, ele vai usar a mesma expressão, filhinhos. Ainda no versículo 18 do mesmo capítulo, no capítulo 2, queridos irmãos, ele ainda usará a mesma expressão, filhinhos. E eu estou mostrando dentro do texto sagrado que João tratou aqueles irmãos de forma muito fraterna, de forma muito amorosa, queridos irmãos. Ainda o versículo 28 do mesmo capítulo de número 2, vai nos dizer, filhinhos. Ainda no capítulo 3, versículo de número 2, João, ele vai usar a seguinte expressão, amados. Em muitas ocasiões, dentro desta epístola, que tem 5 capítulos, João sempre vai tratar aqueles irmãos ali de forma muito fraternal. O propósito em João escrever esta carta foi justamente defender a fé daqueles irmãos. Naquela época havia um ataque muito profundo dos chamados gnósticos, nos primeiros séculos da igreja, invadindo as igrejas com as suas heresias, com as suas doutrinas nocivas, ali a fé daqueles irmãos. E João, ao escrever esta epístola, ele justamente defende a fé e mostra àqueles irmãos o caminho que eles deveriam seguir e trilhar de forma correta. E é claro que dentre muitos assuntos que João trata, João traz uma palavra reveladora e inspiradora aos corações daqueles irmãos, que está justamente no versículo 18, onde lemos aqui nesta noite.
nos diz assim, queridos irmãos, repetindo novamente, capítulo 2, versículo 18. Ele diz assim: filhinhos, já é a última hora. E quando eu me debruço sobre este texto, sobre o estudo desta epístola, irmãos, eu fico a imaginar se João, lá em meados dos séculos ou dos anos 85 a 96, dizia que já era a última hora. Imagine nos dias que nós estamos vivendo. Estamos, por certo, nos últimos minutos da igreja aqui nesta terra. Nos últimos segundos da igreja aqui nesta terra. E é sobre isto que eu quero falar aqui nesta noite, usando este tema: é já a última hora. Jesus vem. Quantos esperam ele aqui? Já é a última hora. E é importante que nós estejamos atentos, irmãos, a esta mensagem tão atual que foi pregada por João lá nos séculos ou nos anos 90 depois de Cristo, mas que ainda hoje continua atual esta mensagem em nossos corações. Jesus, ele vem, já é a última hora. E se caso você entrou por essas portas nesta noite, ou está sendo alcançados através da Rede Brasil, é tempo de estar preparado para este momento. É já a última hora. E é claro que há alguns sinais que mostram, que apontam, que mostram que verdadeiramente já é a última hora, que estamos vivendo nas últimas horas da igreja aqui nesta terra. E eu enumerei alguns sinais aqui para trazer aos meus irmãos. O primeiro sinal que aponta e que nos mostra que verdadeiramente estamos vivendo as últimas horas da igreja aqui nesta terra, é que o primeiro sinal é que há sobre justamente a multiplicação da iniquidade. Nunca se viu, irmãos, se multiplicar tanto a iniquidade como nos últimos dias. E o que é iniquidade? Iniquidade está associado ao ato de ser mau, injusto, perverso. Uma pessoa iníqua é aquela que transgride as leis e normas morais e éticas sem qualquer tipo de ressentimento ou escrúpulos. Nunca vivemos uma época em que a iniquidade tem se multiplicado tanto aqui nesta terra. As pessoas não têm mais pudor em praticar a iniquidade, em ser maus, em ser injustos, em ser perversos, em transgredir as leis morais. Iniquidade é pecado, é maldade, é injustiça, é desobediência e, pasmem, desobediência deliberada e consciente dos mandamentos divinos. Alguém sabe que está transgredindo, que não está agradando a Deus, mas mesmo assim tem praticado a iniquidade, o pecado. Isso é iniquidade. Jesus, ele apontou este sinal lá em Mateus capítulo 24 e versículo 12, queridos irmãos, dizendo aos seus discípulos, nos últimos discursos, antes da sua morte, ali ele diz, no verso 12, versículo 12, e capítulo 24, Jesus diz, e
por se multiplicar, o que, irmãos? A iniquidade e o amor de muitos se esfriará, de quase todos. Ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, um sinal, um prenúncio da sua vinda. É o que nós temos visto hoje. Maldade tem se multiplicado. As pessoas não têm mais pudor em praticar o mal, em praticar a injustiça, a perversidade, mas existe um Deus nos céus. Glória a Deus. Que vê tudo, que contempla todas as coisas. E eu quero dizer nesta noite aqui, Ele mesmo, diante de tanta iniquidade, de tanta multiplicação da iniquidade, Ele não perdeu o controle da situação e nem as rédeas deste mundo. Um dia o profeta Isaías, no capítulo 59, irmãos, porque a iniquidade separa o homem de Deus. A iniquidade distancia o homem de Deus. Veja o que diz o capítulo 59, por gentileza, abra sua Bíblia, do profeta Isaías, mais precisamente o verso ou versículo de número 2. Nos diz assim, meus irmãos, Isaías 59, e o versículo de número 2. Mas as vossas, o que, irmãos? Iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Observe que Isaías é bem claro quando diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. A iniquidade separa o homem de Deus. Quanto mais o homem peca, comete a iniquidade, a injustiça, a perversidade, ele se distancia do seu Criador. O homem que vive na iniquidade viverá toda a eternidade longe do seu Criador. Se não se arrepender, se não voltar para Deus, ele viverá toda a eternidade distante do seu Criador. Mateus capítulo 7, por gentileza, meus irmãos. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 7, e o versículo de número 23. Vai nos dizer a seguinte expressão. Mateus, capítulo de número 7. E o versículo 23 diz assim: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O homem que vive praticando a iniquidade, ele está em perigo eminente de viver toda a sua eternidade distante de Deus. Mas eu quero dizer que nesta noite aqui, esta não é a vontade de Deus. A vontade dele para a tua vida, aleluia, é que você esteja com ele aonde ele está. Glória a Deus. Certa feita, Jesus, em um tom de despedida, falando com os seus discípulos, anunciando que iria ter que partir, e isto começa desde o capítulo 13 do Evangelho escrito por João, mas o ápice desta mensagem que
impactou os corações daqueles discípulos foi justamente no capítulo 14. No versículo 1, veja o que diz, queridos irmãos. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Ou seja, não aflijam o seu coração. Eu disse, Jesus começou a se despedir já desde o capítulo 13. Dizer, olha, para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Imagine, estar com alguém por 3 anos e meio, convivendo com alguém, escutando os seus ensinamentos, vendo os grandes milagres operados por aquele homem. De repente, aquele homem que chamou-os, tirou-os de sua profissão, e agora começa a dizer, agora eu vou ter que ir embora. Para onde eu vou agora vocês não podem ir. Isso começou a afligir os corações daqueles discípulos. Quando Jesus percebe isso, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, farei o que, irmãos? Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, a minha tradução diz, para que onde eu estou, estejais vós também, vós também, vós também, vós também, você, nós, você que está em casa, glória a Deus, Ele está voltando, é já a última hora, glória a Deus, e eu quero dizer nesta noite aqui, lá vai ser melhor do que aqui, lá vai ser bem melhor do que aqui. Aleluia. Tem um hino muito lindo, com uma letra muito linda, que diz que no mundo há belezas que enchem os nossos olhos, corações. Nada vai ser se comparar ao que está preparado para você. Eu não sei se você está preparado para este dia, se você entrou por estas portas nesta noite. Meu amigo, é já a última hora, glória a Deus. Jesus está voltando, prepare-se para se encontrar com Ele. Primeiro sinal que, aleluia, já é a última hora, é justamente a multiplicação da iniquidade. Mas há outro sinal, queridos, que é explícito também, que é justamente o distanciamento deliberado do homem do seu Criador, a criatura do seu Criador. O homem cada dia mais se distancia de Deus. Ele busca bens materiais, ele hoje busca riquezas, ele busca prazeres momentâneos, mas só não busca o seu Criador. Existe um texto que fala muito profundamente aos nossos corações e fala muito profundo acerca disto, irmãos. Capítulo 15, abra sua Bíblia, do Evangelho escrito por Lucas. Por gentileza, meus irmãos. Glória a Deus. O distanciamento deliberado do homem do seu Criador é outro sinal. As pessoas não querem mais Deus hoje. Querem o dinheiro. Querem os bens materiais. Quer ver uma coisa? Entre na rede social. As pessoas querem se exibir, mostrar os seus automóveis importados, as suas casas monumentais. Coisas tremendas, maravilhosas.
e buscam isso diariamente, constantemente, desenfreadamente, quando diz assim, e Deus? Deus agora não. Agora não. Veja o que diz o capítulo 15, por gentileza, irmãos. Muito conhecido esse texto. Capítulo 15, a começar do versículo 15 do Evangelho escrito por Lucas. Deixa abrir a Bíblia aqui, meus irmãos. Abra a sua, por gentileza. Capítulo 15, a começar do versículo de número 11, nos diz assim: continuou, certo homem tinha quantos filhos? 2 filhos. O mais moço deles, disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou, diluiu, acabou com todos os seus bens, vivendo o que, irmãos? Dissolutamente, de forma louca. Veja aqui, este jovem, ele preferiu os bens, ele preferiu estar distante da casa do pai, distante do pai, ao viver perto, ali com ele. Quantos têm optado, escolhido isso? Deixado a casa do pai, se distanciado da casa do pai, deixado o seu pai aqui, irmãos, espiritualmente deixado Deus, deixado, aleluia, o aconchego da casa do seu pai espiritual, dizendo assim, não, eu não quero mais, eu vou agora viver dissolutamente, me dar aqui os meus bens, eu vou viver dissolutamente, eu vou viver como eu quero, praticando as iniquidades. Este é um exemplo, irmãos, clássico dentro da Bíblia do que tem acontecido nos últimos dias. Este jovem, ele pegou todos os seus haveres. E a Bíblia diz que ele partiu, e aqui é muito interessante o texto, que diz que ele partiu para uma terra distante. Ele estava dizendo assim, eu não quero nem estar próximo, numa cidade próxima. Eu quero estar distante do meu pai, da minha casa. Entrou gente aqui, pessoas aqui nesta noite assim. Hoje é a noite que Deus escolheu para a tua volta, para o teu retorno. Glória a Deus. Distante, começou a viver loucamente, dissolutamente, irmãos, dissipou todos os seus bens. E aqui o texto dá a entender, irmãos, com práticas, até com bebedices, com prostituição, coisas desse gênero, o texto dá a entender isto. E a Bíblia diz, irmãos, ainda no versículo 14, depois de ter consumido tudo, naquela terra sobreveio uma grande fome. Aí o texto diz, ele começou a passar necessidades. Quanto mais o homem se distancia do seu Criador, mais a sua vida entrará em decadência espiritual. Começou a passar necessidades, dificuldades financeiras, tanto que ele teve que ir procurar se agregar a um criador de porcos ali naquela região para ser cuidador daqueles animais, algo que era uma vergonha para os judeus naquela época. Mas o pai nunca perdeu a esperança.
Glória a Deus. Glória a Deus, de ter o seu filho novamente em casa com ele. Nesta noite, glória a Deus, nesta noite feliz, neste lugar, neste culto de adoração, o Senhor marcou o encontro contigo, para te fazer refletir. É já a última hora. Glória a Deus, é tempo de estar perto de Deus, é tempo de voltar para casa, é tempo de estar perto do Pai, não é tempo mais de estar distante, não é tempo mais de estar vivendo dissolutamente, não. Hoje o Senhor marcou o encontro contigo aqui para te dizer: vem filho novamente, vem filho novamente. Tem anel, tem roupa nova, o quarto está esperando. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele jovem, no versículo de número 18, o texto diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei. Envergonhado, triste, por estar naquela situação. Pai, eu pequei, pai. Glória a Deus. Pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, não deu nem ouvido o que ele disse. Parece que estou vendo, eu leio a Bíblia assim, irmãos, imaginando, pensando, tentando estar naquele momento. E parece que estou vendo, o filho está dizendo: eu pequei, pai, eu não sou digno. Aí ele nem deu atenção, chamou o servo. O pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no seu dedo e sandália nos pés, porque ele saiu calçado, mas voltou descalço. A época só andava descalço os escravos, irmãos. Ele disse: não traz sandália, traz vestido, traz anel. Oh, glória a Deus! Trazei também e matai um novilho cevado, e comemos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começou a ter festa, a regozijar-se. Aleluia, glória a Deus, nesta noite. Eu quero te convidar nesta noite. Glória a Deus. Filho pródigo. Aleluia. Você que se distanciou dos caminhos do Senhor. Meu filho, é já a última hora. O que estás fazendo distante da casa do Pai? Quero convidar você nesta noite para voltar para a casa do seu Pai. Glória a Deus. A primeira pessoa em nome de Jesus. Lá vem a primeira pessoa, irmãos. É já a última hora, lá vem a segunda pessoa, irmãos. É já a terceira pessoa, vem ali.
É já a última hora, não é tempo mais de vacilar, de estar distante. Quarta pessoa nesta noite, a quarta vida nesta noite. Venha em nome de Jesus, saia do seu lugar. Saia do seu lugar, em nome de Jesus. Lá vem a quarta pessoa. É já a última hora. É já a última hora. Jesus vem. É já a última hora. Jesus, Jesus, Jesus vem. A quinta pessoa. Venha-se embora, venha-se embora. Saia do seu lugar. Venha para a casa do Pai. O Pai está assim, ó. Venha, venha, venha. Tem anel, tem sandália, tem roupa nova para você. Lembrando do meu Pai. Em nome de Jesus. A quinta pessoa, você. Sim, é você mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E aos seus pés me humilhar, dizendo: a quinta pessoa, em nome de Jesus, a quinta pessoa, glória a Deus. É a quinta pessoa? Está vindo a quinta vida para Jesus. Aleluia. A sexta pessoa. Saia do seu lugar, meu filho. Você, filho pródigo, estás aí sendo tocado nesta noite. Não estás se aguentando. Venha-se embora, rapaz. Sexta pessoa. Venha-se embora, venha-se embora. Alguém vai lhe acompanhar, alguém vai lhe acompanhar. Venha em nome de Jesus. A sexta, sim. Venha-se embora. Glória a Deus. Nós vamos orar pelo Senhor, orar pela senhora. Não brinque, é já a última hora. É a última hora. É os últimos momentos da igreja aqui nesta terra. Glória a Deus. Em nome de Jesus, a sexta pessoa. Glória a Deus. Glória a Jesus. Estamos esperando você. Estamos esperando você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Em nome de Jesus, te convidamos. Venha nesta noite, levante-se do seu lugar. Você, senhora, um senhor, um jovem, aleluia. Venha em nome de Jesus. Glória a Deus, a sexta pessoa. Glória a Deus. Está chegando a sexta pessoa, irmãos. Eu resolvi voltar, e aos seus pés me humilhar, dizendo: Senhor, não mereço. Glória a Deus. A ti seja toda a honra, Jesus, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Glória a Deus. Glória a Deus. Não brinque, é já a última hora. Estamos aqui, mas a qualquer momento a trombeta vai tocar. Venha, 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 venha. Em nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Estamos esperando você. Estamos esperando você. Você que cantou aqui, você que sentiu, adorou na presença do Senhor, aleluia, sentiu a presença, desfrutou da presença do Pai, do aconchego da casa dele. Estás distante agora, estás distante agora. Sétima pessoa, em nome de Jesus. A sétima pessoa. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Venha, venha você.
Não insisto tanto assim, irmãos. Mas tem alguém que entrou por estas portas desta noite e saiu de casa dizendo: não disse a ninguém, mas no seu pensamento disse: eu vou. Fala comigo lá, Senhor. E através da sua palavra, Deus falou com você. Aleluia, aleluia. Dizendo: lá vem a sétima ali, irmãos. Lá vem a sétima ali. Você pode dar glória a Jesus aqui nesta noite. Você pode adorar a Ele aqui nesta noite. Ontem deixou sua casa, saiu pelo mundo. Glória a Deus. De coração lá do fundo eu não entendi. Tudo que eu fiz, o que Ele quis, meus braços abertos.